Muito bem, pessoal, começando mais um podcast Futebol Inglês. E hoje vamos falar bastante aí sobre o que aconteceu aí nessa última semana, nos últimos dias aí no nosso querido futebol britânico. Falar o que aconteceu nas primeiras divisões, né, nas 4 primeiras divisões aí do futebol inglês. Antes de mais nada, já peço para vocês aí, se você está pelo YouTube, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. E se você está por aplicativo de podcast, clica aí em seguir, que aí você vai sempre receber notificação ou sempre vai ter o episódio baixado previamente, sem você precisar fazer nada, principalmente se você está pelo Castbox, né, que é um aplicativo completamente gratuito e onde você pode baixar podcasts, não só o podcast Futebol Inglês, como outros podcasts e ouvir offline. Beleza, rapaziada? Esse episódio, hoje eu tô fazendo ele um pouco na correria aqui, a semana tá um tanto quanto corrida pra mim, mas para não deixar vocês sem episódio, eu vou fazer ele da maneira aqui que eu consigo para poder atualizar vocês aí do que acontece, o que aconteceu, né, nos últimos dias do futebol inglês. Então é isso aí, tá começando mais um episódio do podcast Futebol Inglês. Então vamos lá, rapaziada, vamos começar então da League 2, né, a 4ª divisão do futebol inglês. Tivemos jogos um tanto quanto movimentados, né, mas a gente ouve é uma boa, né, a gente teve alguns jogos com resultados muito iguais, né, a gente teve muito 1-0 e 1-1, né, por exemplo, Morecambe e Mansfield foi 1-1, Cheltenham e Scunthorpe foi 1-0, Colchester e Forest Green 1-0, Oldham e Carlisle 1-1, Newport Stevenage foi 1-0 para Newport, Tranmere 0, Leyton Orient 1, resultados muito iguais e hoje eu vou me aprofundar um pouco mais nos resultados que não foram iguais, né, que foram resultados um pouco melhores. Por exemplo, o grande jogo mesmo entre Barrow e Bolton, né, um jogo que o Bolton até de certa maneira jogou muito bem, né, e foi buscar o empate lá no finalzinho. Só para vocês terem uma noção, o Barrow aos 4 minutos de jogo já estava vencendo por 2-0. Fez o primeiro gol ao primeiro minuto com o Taylor e aos 4 fez o segundo com o Jones, mas aos 16 o Bolton chegou a descontar com o Kiosso, mas logo aos 20 o Barrow já fez o terceiro gol, né, com o Angus aos 20 minutos, fazendo assim 3-1 ainda no primeiro tempo. E no finalzinho do primeiro tempo, o Doyle, é isso aí mesmo, deixa eu só confirmar o nome dele aqui, é isso aí, o Doyle, com uma assistência do Guinan Roy, fez o 3-2, e sendo assim, o primeiro tempo foi 3-2 para a equipe do Barrow contra o Bolton. É engraçado, analisando um pouquinho a escalação da equipe do Bolton, né, o Doyle ele fez um ótimo primeiro tempo, mas no segundo, né, ele acabou, pelo menos a minha avaliação, acabou não jogando tão bem assim, e acabou de certa maneira não ajudando tanto, né, a equipe do Bolton, pelo menos a minha avaliação assim que eu consigo fazer da partida. Não sei se outras pessoas assistiram o jogo, tiveram a mesma avaliação que eu, mas eu gostei bastante da atuação do Sarcevic, um jogador que não só fez o gol do empate do Bolton, né, fazendo 3-3 no último lance do jogo, né, aos 50 do segundo tempo, como ele teve uma movimentação muito interessante. Ele jogou muito bem, fez realmente um jogo muito bacana, ajudando desde da criação do time no meio ali, do meio de campo ali entre os volantes e indo para o ataque, e realmente eu diria que foi, na minha opinião, o principal destaque dessa equipe, que acabou empatando com a equipe. E quem deu uma bela desencantada também foi a equipe do Salford City, né, jogando contra a equipe do Southampton, jogando na sua casa, né, lá no Venute Peninsula Stadium, né, lá na cidade de Salford, na grande Manchester, né. Venceu por 3-0, um placar muito tranquilo, onde o time fez praticamente um gol a cada 10, 20, 30 minutos, né? Então foi realmente uma partida muito bem construída. O primeiro gol
do Lennon, né, na verdade foi um gol contra, né, ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, Salford abriu o placar, e aos 13 do segundo tempo, Wilson fez 2-0, uma assistência do Touré, e por fim, aos 18 minutos do segundo tempo, Henderson fez o terceiro gol para sacramentar a vitória do Salford City para cima da equipe do Southend, o Salford City, que agora é o 7º lugar, até caiu uma posição, na verdade, né? Estava em 6º, porque as outras equipes ali do meio também venceram, né? Então a equipe está atualmente no 7º lugar. Se acabasse hoje o campeonato, o Salford City estaria classificado para os playoffs da League 2. Muito bem, agora falando um pouquinho dos outros jogos que também foram mais interessantes, o Cambridge venceu a equipe do Port Vale pelo placar de 3-1. O Mullin fez o gol logo no comecinho do jogo, né? Muitos gols acontecendo logo nos primeiros minutos, né? Que é muito interessante. Mullin fez o primeiro gol, o Robinson empatou ainda aos 18 minutos do primeiro tempo. O Mullin voltou a fazer outro gol aos 6 do segundo tempo e de novo aos 50 do segundo tempo, Mullin novamente fazendo o terceiro gol. Ele fez um hat-trick nesse jogo. Mullin, camisa número 10, jogou muito. O jogador aí do Cambridge United, que emplaca sua 4ª vitória consecutiva na competição. Agora passando um pouquinho os outros resultados muito rapidamente, Grimsby perdeu para o Harrogate pelo placar de 2-1, o Bradford City empatou com o Walsall pelo placar de 1-0, como eu já falei, outros resultados aqui que foram aqueles famosos resultados repetidos, 1-0 para o Leyton Orient fora de casa para cima do Tranmere. A gente também teve ali o empate entre Morecambe e Mansfield, a vitória do Cheltenham para cima do Scunthorpe, fazendo assim a seguinte classificação: Cambridge, líder da competição com 16 pontos, o Newport está em segundo com também 16, Cheltenham em terceiro com 15 pontos. Agora, ali na zona dos playoffs, Harrogate com 14, Carlisle com 13, Morecambe com 13 e Salford City com 12 pontos. Agora lá na parte de baixo da tabela, o Bolton está em 20º, o Barrow está em 21º, o Mansfield está em 22º, o Scunthorpe está em 23º e na última colocação o Southend United com 2 pontos. Então essa, portanto, é a classificação por enquanto, né, da 7ª rodada da League 2. Bom, agora continuando então, vamos falar um pouquinho da League One. A gente também teve partidas bem interessantes acontecendo nesse último final de semana e também nesse comecinho de semana na realidade, né? Diferente da League 2, que a gente teve muitos resultados iguais, nessa aqui a gente teve alguns resultados diferentes. Vamos começar falando da vitória do Oxford United para cima do MK Dons, esse jogo que aconteceu nesta última terça-feira, ontem, né, na gravação desse podcast. O Taylor abriu o placar para a equipe do Oxford aos 6 minutos, Jerome empatou aos 11, né, logo ali em seguida, mas aos 13 do segundo tempo, Long fez novamente, colocando a equipe do Oxford na frente do placar. O Shodipo, aos 43 minutos do segundo tempo, fez o 3-1 e o Milton Keynes ainda descontou aos 47 com o Gladwin, fazendo assim o segundo gol da equipe, mas que não foi o suficiente. A equipe do Oxford venceu por 3-2 a equipe do Milton Keynes lá no Venue-T Kassan Stadium, acho que é assim que se fala, não sei se eu falei da maneira correta. A gente também teve a goleada do Doncaster para cima do Ipswich, né? O Ipswich que vinha muito bem na competição, né? Tava em segundo lugar, perdeu a liderança para o Hull City nessa rodada e levou 4-1 fora de casa. A gente teve ali a equipe do Ipswich chegou até a sair na frente do placar, mas ainda no primeiro tempo com o John e com o Whitman, o Doncaster virou. E ainda no segundo tempo, o Whitman novamente fez aos 17 minutos do segundo tempo e o Okenabri, acho que é assim que se fala, acho que provavelmente falei errado, fez logo na sequência ali o 4-1, fazendo essa goleada para cima do Ipswich Town, que perde a liderança para a equipe do Hull City, que venceu a equipe do Wimbledon pelo placar de
1-0, um jogo que foi também bem disputado, apenas um gol, né, um gol que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, com o Lewis Potter aos 52 do primeiro tempo. Olha só, camisa 19 fez o único gol do jogo, o gol da vitória da equipe do Hull City, que agora é o novo líder da competição, emplacou aí a sua segunda vitória consecutiva na competição. O Sunderland também venceu a equipe do Crew pelo placar de 1-0. O gol da partida, deixa eu ver aqui que eu perdi o nome do maluco, foi do Wyke, assistência do Gush aos 46 do primeiro tempo, fazendo também vitória do Sunderland para cima do Crew. O Sunderland, que é agora o quinto colocado, o Sunderland encaixou em uma sequência muito boa, né, dos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1, está com 14 pontos, a 2 pontos aí do G2, né, de acesso direto para a Championship. Vamos ver, né, se esse finalmente vai ser o ano da equipe do Sunderland. Além desses resultados, tivemos a vitória do Bristol fora de casa para cima do Shrewsbury, 1-0. O Gillingham perdeu para o Portsmouth por 2-0 em casa, né? Então também um resultado muito bom para a equipe do Portsmouth, que também sobe na tabela. O Accrington venceu o Fleetwood por 1-0. Blackpool perdeu por Charlton 1-0. O Lincoln City venceu o Plymouth 2-0. O Wigan perdeu em casa para o Peterborough 1-0. O Burton Albion perdeu em casa para o Rochdale 1-0. E o Northampton venceu a equipe do Swindon pelo placar de 2-1. A classificação da League One: temos Hull City líder da competição com 18 pontos, Ipswich segundo com 16, Lincoln em terceiro com 16, Peterborough 15, Sunderland 14, Doncaster 13. Essas 4 últimas equipes jogariam os playoffs hoje para disputar ali a terceira vaga de acesso para a Championship. Lá na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, o Wigan em 21º com 6 pontos, Milton Keynes em 22º com 5, Blackpool em 23º com 4 e o Burton Albion com 4 pontos na última colocação. Então essa é a classificação da League One. Agora pulando diretamente para a Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Também tivemos alguns resultados que foram tanto quanto interessantes. A gente vai ter jogo ainda, que ainda vai acontecer na gravação desse podcast. Acredito eu que vocês, não sei se vocês vão conseguir ouvir antes ou depois dessas partidas, mas eu vou falar para vocês os resultados dos jogos que já aconteceram. Middlesbrough venceu fora de casa o Bristol City 1-0. O Coventry empatou com a equipe do Swansea 1-1. Millwall venceu o Luton 2-0. Norwich venceu o Birmingham 1-0. Nottingham Forest e Rotherham empataram em 1-1. O Huddersfield empatou com a equipe do Derby County em 1-0. E o Reading venceu a equipe do Wycombe pelo placar de 1-0. A gente ainda vai ter mais 5 jogos. O Cardiff e Bournemouth. O Queen's Park Rangers joga com o Preston North End. O Sheffield Wednesday joga com o Brentford. O Stoke City recebe o Bursley. O Watford joga com o Blackburn Rovers. Esses jogos que vão acontecer aqui às 15 para as 16. É isso? Não, peraí, deixa eu ver o horário aqui. Às 3h45 da tarde, basicamente, no horário brasileiro aí para quem quiser assistir. O líder da competição é o Reading com 16 pontos. O Bristol City é o segundo colocado com 13. Bournemouth é o terceiro com 11. Swansea é o quarto com 11 também. Também com 11 o Millwall na quinta colocação. O Watford é o sétimo com 10 pontos. Agora lá na parte de baixo da tabela, a gente vê o Derby County o Nottingham Forest na 20ª colocação com 4 pontos. Derby County em 21º com 3 pontos. E na zona de rebaixamento, Barnsley com 2, Wycombe com 0 e o Sheffield Wednesday está com menos 4 pontos. Como vocês sabem, o Sheffield ainda está se recuperando. Afinal de contas, começou com pontuação negativa, rapaziada. Está com menos 4 ainda não chegou em pontuação positiva a equipe do Sheffield Wednesday, né? Vamos torcer que a equipe consiga fazer uma recuperação o mais rápido possível. Eu também estava olhando aqui um pouquinho a classificação, né? O João Pedro Brazuca
já fez 2 gols na competição, muito interessante isso, né? Muito bom ver ele fazendo gol, ele indo bem, né? Pra você que não sabe, eu tô fazendo modo carreira com o Watford e o João Pedro, ele também vem jogando bem por lá, então pra quem quiser acompanhar, inclusive o link vai estar aqui na descrição. Mas tá sendo muito interessante mesmo, né? Muito legal ver o João Pedro, esse desempenho que ele vem tendo na Championship, segunda divisão do futebol inglês. Muito bem, agora na Premier League, o topo do futebol inglês, vamos falar um pouquinho dos jogos que aconteceram nesse final de semana. Após aquele último final de semana um tanto quanto bizarro, de goleadas e tudo mais, o Manchester United conseguiu uma goleada interessante, né? Jogando contra a equipe do Newcastle, venceu pelo placar de 4-1. O Manchester City venceu a equipe do Arsenal por 1-0, resultado também muito interessante. Só para vamos detalhar um pouquinho mais esse jogo aqui do Manchester United, né, já que foi um resultado bem interessante para eles, né, afinal de contas 4-1 fora de casa. O Luke Shaw fez um gol contra no comecinho do jogo, mas logo em seguida, aos 23 minutos, o Manchester conseguiu empatar com o Maguire. Aos 41 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes fez o gol da virada. O Wan-Bissaka, aos 45, fez o 3-1. E aos, deixa eu ver aqui, 51 do segundo tempo, com assistência do Bruno Fernandes, Rashford, camisa 10, fez o 4º gol, né? Os últimos golzinhos ali do Manchester United foram feitos nos últimos lances do jogo. A gente teve um partidaço, vários partidaços na verdade, nesse dia 17 de outubro. O empate do Chelsea com a equipe do Southampton pelo placar de 3-3, rapaziada. Que jogaço que a gente teve. Timo Werner abriu o placar para a equipe do Chelsea aos 15 minutos, 1-0. Novamente ele aos 28, fazendo 2-0. O Ings descontou aos 43, né? Primeiro tempo 2-1 para o Chelsea. No segundo tempo, o Adams, aos 13 minutos, aos 12 minutos, na verdade, do segundo tempo, empatou para a equipe do Southampton. A equipe do Chelsea voltou um pouquinho ali na frente, né? Aos 2 minutos depois já fez o terceiro com o Havertz, né? Assistência do Timo Werner, que fez 2 gols e deu uma assistência nesse jogo. Mas no finalzinho, com a assistência do Alcott, ex-Arsenal, na verdade, o Vestergaard fez o gol de empate do Southampton para cima do Chelsea, 3-3. Que jogaço, rapaziada. E a gente também teve o clássico de Liverpool, né? O clássico de Liverpool entre Everton e Liverpool. Foi um jogo um tanto quanto interessante também. O Everton, que vem fazendo uma excelente temporada, né? Conheceu o seu primeiro jogo que a equipe não venceu, né? Saiu perdendo no comecinho com o Sadio Mané aos 3 minutos, mas o Kane empatou aos 19. Novamente o Liverpool saiu na frente do placar com o Salah lá no segundo tempo, mas no finalzinho, aos 36 minutos, não tanto no finalzinho, né, mas ali perto do final, o Calvert-Lewin empatou para a equipe do Everton, fazendo assim 2 para o Everton, 2 para o Liverpool no clássico. Everton que prossegue na liderança da competição com 13 pontos. Os outros resultados que aconteceram, a gente teve o Sheffield United empatando com o Fulham 1-1, o Crystal Palace e Brighton 1-1. O grande empate, mais um jogo cheio de gols da equipe do Tottenham, né? 3-3 com o West Ham, né? Também foi um jogo um tanto quanto interessante, um jogo do Tottenham que vinha de uma goleada suprema na última rodada. Fez 3-0 com 16 minutos, né? Até se pensava que o Tottenham faria outra goleada, mas não. O West Ham conseguiu se recuperar. Balbuena, aquele mesmo ex-Corinthians, descontou aos 37 minutos do segundo tempo. Sanches empatou aos 40, o gol contra, na verdade, do Sanches. E o Lanzini, ex-Fluminense, fez o gol de empate do West Ham, 3 para o Tottenham, 3 para o West Ham. Também mais um jogo com o resultado sendo decidido nos últimos minutos. Outros resultados: o Aston Villa venceu fora de casa o Leicester por 1-0. E os últimos 2 resultados que aconteceram aí nessa segunda-feira: o West Brom empatou com o Burnley 0-0 e o Leeds perdeu em casa para o Wolverhampton por 1-0. A classificação da Premier League: o Everton é o líder com 13 pontos, Aston Villa o segundo com 12,
O Liverpool é o terceiro com 10, o Leicester é o quarto com 9 e o Arsenal é o quinto com 9 pontos. Lá na parte de baixo da tabela, a gente vê o Brighton em 16º com 4, o West Brom com 2, Burnley com 1, Sheffield com 1 também e por fim Fulham também com 1, fazendo assim a classificação atual da Premier League, né? A gente vê Manchester United em 15º, Manchester City em 11º, Leeds em 10º, né? Então realmente alguns times não vêm fazendo um bom começo, outros conseguem fazer esse bom começo, né? Como o Leeds, como o próprio Everton também tá fazendo um excelente campeonato, né? E vamos ver o que vai acontecer na sequência aí da Premier League. Muito bem, pessoal, esse então foi mais um episódio do podcast Futebol Inglês. Agradeço vocês que assistiram. Esse episódio foi um pouco mais correndinho devido a questões de correria aqui dessa semana. Eu peço para vocês o like, se vocês estão pelo YouTube, se vocês estão por aplicativo de podcast, apertem seguir aí e esteja sempre com a gente. Recomendo que vocês ouçam os episódios não só desse podcast como de outros lá pelo Castbox, um baita aplicativo que além de ser muito bom é de graça ainda, então é realmente muito bom, tem para celular, Android, iOS, enfim, acompanha pelo Castbox que é uma boa. Beleza, rapaziada? Um forte abraço e até a próxima!